E aí, meus navegantes, tudo bem com vocês? Que saudade! Então, pessoal, vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu comigo e me levou a uma reflexão, e eu achei legal dividir isso com vocês. O que que acontece? Nesse fim de semana, eu fui visitar uma amiga muito querida numa cidade do interior de Goiás, uma cidade bastante famosa, com muitas cachoeiras ao redor, e nós resolvemos ir a uma dessas cachoeiras. E lá aconteceu uma coisa que me fez refletir sobre algumas situações que eu já passei no decorrer da minha vida. O que que acontece? Eu gosto muito da estética, daqueles montinhos de pedras que as pessoas fazem quando vão para os rios, para as cachoeiras, né? Que elas vão empilhando pedrinhas gradualmente, né, de tamanhos diferentes, para formar aquelas pequenas torrezinhas. É muito presente dentro da estética zen, de meditação, e talvez vocês inclusive venham a ver alguma por aqui, porque eu acho muito bonita a estética desse tipo de construção. E eu resolvi fazer uma delas, só que nós já estávamos indo embora de uma dessas cachoeiras. E eu achei interessante porque eu me foquei naquilo ali e fiquei alienado de tudo que estava acontecendo ao meu redor para poder fazer a bendita da pilha de pedras. E o que que acontece? O meu TDAH, ele é muito mais do tipo atencional, eu tenho muito mais dificuldade com a atenção do que em questões de foco, né, e prosseguimentos de sequências lógicas de comportamento, do que com questões de hiperatividade, agitação. Então eu fiquei fechado dentro daquilo ali, daquele procedimento, e já estava escurecendo, já eram quase 6h15, mais ou menos, 6h30 da tarde, e para quem costuma ir em cachoeira sabe que é um horário perigoso, porque alguns animais saem no meio da mata, também porque a visibilidade diminui. E eu percebi que eu fiquei tão focado naquilo que eu entrei numa situação de risco. E aí eu fiquei pensando nisso, e isso me despertou uma reflexão no sentido de que quantas vezes a gente não se foca em coisas pequenas, em coisas mínimas, e deixa de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Que a gente se distrai com uma coisa na qual a gente se foca de maneira quase que obsessiva, que é pequena e que não mostra pra gente o todo de uma situação. E aí eu fiquei pensando muito sobre a questão do perfeccionismo, né? Eu acho muito engraçado porque nas entrevistas de emprego, o perfeccionismo é o defeito mais citado. As pessoas acham que é uma qualidade, e para tentar disfarçar os próprios pontos críticos ou questões que poderiam ser trabalhadas, né, elas trazem o perfeccionismo como o maior defeito delas. Mas quem realmente é perfeccionista sabe que isso é muito complicado, sabe que é extremamente difícil, porque o perfeccionismo ele te leva a se fixar numa coisa até o momento em que ela seja concluída, e enquanto isso você não consegue fazer mais nada. Você não consegue colocar mais nada para se movimentar, e a gente sabe que a vida não é feita de uma coisa só, ou de um momento, ou de um campo só. E a gente precisa prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Na grande maioria das vezes, nós precisamos fazer a gestão de vários processos que estão acontecendo ao nosso redor. E o perfeccionismo é muito parecido com essa pilha de pedras, né? Com essa torre de equilíbrio delicado que você vai fazendo ali até terminar, enquanto isso as coisas vão ficando escuras e perigosas ao seu redor. Eu fico pensando muito, por exemplo, na gestão do Instituto. Para quem não sabe, o Instituto ele começou não tem tanto tempo assim. A nossa história ainda é relativamente curta. Se Deus quiser, será uma história muito bonita e muito longa. E muitas vezes eu já me via angustiado, ansioso em relação a questões semelhantes. Como assim? Por exemplo, achando que algo fora do meu planejamento iria destruir toda uma experiência de sucesso que já vem acontecendo há algum tempo. Ou, por exemplo, me focar num determinado processo de script de atendimento, ou de gestão de material, de questões de copa, coisas pequenas realmente, um reparo que seja necessário, e achando que aquilo coloca em risco todo o instituto e que as coisas não vão dar certo, não estão funcionando porque aquilo não está caminhando, aquele procedimento específico não está caminhando. E na verdade isso acaba me tirando o prazer de experimentar um todo que está funcionando e que vem funcionando e sempre dando sinais de que cada dia vai se desenvolver mais.
E eu imagino que eu não seja a única pessoa a passar por isso. Então eu estou tentando compartilhar isso com vocês para saber de vocês quantas vezes vocês tiveram essa experiência de se ver fechados numa prisão de detalhes e de questões que precisam ser finalizadas e que travam vocês, ao invés de dar prosseguimento a situações globais e maiores que realmente são importantes e que realmente são os indicativos de que está tudo bem e que está tudo dando certo. Eu acho que isso acontece muito na nossa vida. Muitas vezes a gente se prende, né, a pequenas torres de pedra e acaba esquecendo do que realmente é importante. Então vamos tentar abrir o nosso foco, vamos tentar olhar para um todo que muitas vezes está indo bem e a gente não consegue enxergar porque a gente está fixado em um ponto específico cujo equilíbrio é extremamente delicado, sendo que a situação como um todo é extremamente mais estável e mais sólida. E é isso, vamos conduzir o nosso leme para esse lugar de amplitude, de horizonte de visão, para que nós não fiquemos fixados nas pequenas coisas e esqueçamos de viver. É isso, pessoal, até mais!